previsões astrológicas para a nossa semana, então de 4 até 10 de setembro. A gente está na alunação de Leão, já passamos pelo ponto alto dessa alunação, que foi a lua cheia, e estamos tratando dos temas leoninos na nossa vida. Tudo que tem a ver com independência, com conseguir agir alinhado ao desejo, ao coração. Se a gente tem assertividade para não se desviar do nosso caminho, e principalmente também revendo as relações afetivas, porque a Vênus ficou retrógrada nesse mesmo período, né? Então, aqui é um aprendizado do ciclo dessa alunação de Leão, a gente perceber se a gente tem mesmo condições de bancar aquilo que a gente deseja, ou se a gente ainda se deixa influenciar pelo pensamento do outro, pela imposição do outro, que pode ser também uma pessoa dominante em relação a nós. Se a gente consegue hoje ter um jogo de cintura aí com as outras pessoas também, para negociar aquilo que a gente realmente deseja e que é importante para nós, a ponto da gente não poder abrir mão. Então, conseguir ter uma postura que trata com o outro com respeito, e até se contrapondo ao outro, eventualmente. Nem sempre a gente vai concordar em tudo, mas um contraponto que é respeitoso, honroso, que ao mesmo tempo me preserve, eu não precise abrir mão, nem deixar de dizer o que penso, com essa assertividade do leão. Então, chegar a uma convivência onde esses limites possam ser bem exercidos, a ponto de eu conseguir me preservar e não me sentir prejudicado aí, né, pela presença do outro ou pelo que o outro define para a vida dele, né? Mas conseguir, então, equalizar essas vontades. Também a gente pode perceber se as nossas relações mais significativas, se elas são prazerosas de verdade, se são relações que nos vitalizam, nos enchem de alegria, ou se elas são fonte de preocupação, se elas são fonte de dedicação constante, desgaste pessoal, né? Ou se vão para outros lugares até mais perigosos também, se a gente não está se silenciando, ou vivendo um período de muita contrariedade para estar com essa outra pessoa. Todos esses aspectos já estão na mesa, né? Depois da lua cheia, tudo isso já foi percebido de alguma forma. Até porque faz 42 dias que a Vênus entrou em retrogradação. Então, desde o dia 23 de julho, Vênus ficou retrógrada, e aí a gente tem, então, na perspectiva da Terra, o percurso da Vênus que vai seguindo o caminho dela, aí ela fica retrógrada, volta, e depois ela volta de novo para o movimento direto, ela passa pela terceira vez no mesmo trecho, ó. Primeira vez, para, retrograda, segunda vez. Depois ela volta ao movimento direto, terceira vez. Então, passando pela terceira vez no mesmo trecho, ela traz muita consciência. Então, que consciência é essa? De que nas relações amorosas, a gente precisa ter uma atitude que seja de autopreservação. Leão, autopreservação, onde eu seja capaz de dizer o que penso, sem ser desqualificado por isso, sem ser ofendida por isso. Uma relação onde caibam as diferentes opiniões e essas opiniões possam ser manejadas com respeito, onde a gente não tenha silenciamento da outra parte, nenhum tipo de atitude assim descredenciadora da outra pessoa para prevalecer a vontade só de uma. Tudo isso então ficou em holofote nesses últimos 42 dias. Então agora é a fase em que a Vênus passa pela terceira vez no mesmo trecho, onde é impossível a gente não tomar algumas decisões, porque tudo já foi visto. Então, a gente tem que ter uma atitude daqui em diante coerente com o que foi visto e coerente com as lições aprendidas, tá? Outro aspecto aqui da nossa semana é o seguinte: Sol e Mercúrio estão no signo de Virgem,
fazendo um bom aspecto com Júpiter e Urano que estão em Touro. Porém, essa combinação aí, Júpiter, Mercúrio, né, pode trazer, primeiro, um excesso de produtividade, porque Mercúrio é acelerado e Júpiter amplia. Outra coisa, Urano é meio vida louca, viu? Então, a influência de Urano sobre Mercúrio também pode fazer com que a gente saia falando coisas que talvez a gente devesse pensar um pouquinho mais antes de dizer. Como o Mercúrio está em Virgem, talvez a gente possa ser muito críticos nos nossos julgamentos, e aí fala alguma coisa que talvez magoe a outra pessoa, e aí então tem que prestar atenção nesse impulso aí da comunicação, até porque Mercúrio também está retrógrado, então aquilo que eu falo não é necessariamente o que a outra pessoa escuta. Se assegure de dizer as coisas no momento certo, se realmente forem necessárias e da melhor forma, tá bom? Para ser compreendido. Então, bora lá para as previsões. Dias 4 e 5 de setembro, a Lua está no signo de Touro, então fazendo esse aspecto com Júpiter e Urano. Então, atenção aí às críticas, ao excesso de críticas, principalmente também, ó, autocríticas, hein? Não seja tão severa aí com você, cobrando altos níveis de desempenho. Perceba a realidade, né? Touro e Virgem também operam na realidade. Às vezes o Júpiter dá uma fugida da realidade, aí querendo colocar high standards aí. Cuidado com isso, tá bom? Esses 2 dias, 4 e 5, são bons para resolver pendências financeiras e todo tipo de burocracia, papelada. Nos dias 6 e 7, aí a Lua está no signo de Gêmeos, fazendo um trígono com Marte, que está em Libra. Aí essa Lua com esse Marte em signo de ar vai fazer a gente ficar mais interessado em coisas rápidas. Então é interessante sair, conversar, essa coisa imediata, né? A distração imediata. Fazer programações culturais, inteligentes, que aguçem o mental. Procurem entretenimentos e a companhia dos amigos para ter bons momentos. Também esses 2 dias, 6 e 7, são ótimos para fazer parcerias e alianças no trabalho. Nos dias 8, 9 e 10, aí sexta, sábado e domingo, a Lua vai estar no signo de Câncer. Aí aqui a gente começa a entrar em contato com a fase minguante da Lua e retornamos ao tema dos relacionamentos, tá? Só que aqui a gente já passou por várias coisas, né? Várias percepções. Quando essa Lua ficar minguante mesmo, então aqui em Câncer, vai ser um bom período para a gente averiguar, investigar as relações familiares, as crenças que circulam na nossa família há gerações, os comportamentos repetidos que hoje a gente é capaz de traçar isso e perceber que existe uma linha comum nas histórias da família e talvez até na nossa história também, né? E aí notar que tipo de crença, comportamento, atitude está presente nas relações amorosas, e que eventualmente são esses resultados que a gente percebeu aí nessa revisão da Vênus retrógrada. Percebam se tem alguma correspondência. Esse final de semana vai ser muito legal para estar em família, recapitular as histórias da família, a história do tio, do avô, as histórias amorosas, os desencontros amorosos, o que foi que falhou nesses encontros, até para colocar essas coisas todas em perspectiva e notar se você também não está perpetuando um comportamento inconsciente aí no grupo familiar. Até porque a gente se ajusta para pertencer, inclusive nesses níveis, para a gente ser reconhecido, talvez até no sofrimento que a gente cria para a nossa vida. Então pensem nisso, considerem com carinho, me escrevam se tiver alguma dúvida e deixo aqui as previsões então para vocês se organizarem. Um beijo, ótima semana para todos.